Seja bem-vindo ao Despertar. O meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é: só existe uma verdade. Em Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 25 diz assim a palavra de Deus: Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisa e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aqui está dizendo que a humanidade ela abandonou a Deus. Quando? Quando a humanidade coloca ela como que o centro de todas as coisas. Quando a humanidade ela quer que a palavra de Deus seja adequada à sua prática, ao seu estilo de vida. O homem se esquece de Deus, esquece da palavra de Deus, dos seus mandamentos. E qual é essa mentira? A mentira é o quê? Tudo que se opõe à palavra de Deus. Tudo aquilo que é o contrário à palavra de Deus. O homem, ele quer distorcer a palavra de Deus para justificar as suas práticas, para justificar o seu estilo de vida, esquecendo que a palavra de Deus ela é imutável, ela permanece para sempre. Jesus disse: Pai, santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a minha vida, que a sua vida, ela venha estar santificada, separada na palavra de Deus, firmadas na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a verdade. Não importa o que você fazemos ou praticamos, se não tiver firmado segundo os preceitos da vontade, dos mandamentos de Deus, estamos vivendo uma mentira. A nossa vida é uma mentira. Para que eu e você venhamos viver a verdade, nós temos que estar voltados à palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que nós devemos estar voltados para Deus, que eu e você devemos retornar para a palavra de Deus, voltar para a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim: todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Que eu e você, as nossas práticas, as nossas vontades, a verdade não permanece em nós, mas a verdade ela permanece em Deus. Por que a verdade ela permanece em Deus? Para que eu e você venhamos ser justificados por Ele. A minha verdade não me justifica, mas a verdade de Deus ela nos justifica perante a verdade de Jesus Cristo nos justifica perante a Deus. Que nós viemos estar voltados para a palavra de Deus. Viver segundo a palavra de Deus. Que nós viemos abandonar as práticas que são abomináveis segundo a palavra de Deus. E viver segundo a vontade dele. E aqui em Romanos 1,20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder em sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A própria criação aponta para Deus, dizendo que existe um Criador de todas as coisas, que todas as coisas foram criadas segundo a sua palavra. Que quando nós olhamos para a criação, ela aponta para Deus, dizendo que existe somente uma verdade, que todas as coisas, elas não foram criadas do nada, mas que existe um Criador, que existe uma verdade eminente no mundo, que é o quê? Deus, que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 2, conta uma história de uma mulher, né? Que é o quê? Quando Deus cria a humanidade, Deus coloca o quê? O homem e a mulher ali no jardim do Éden. E Deus dá o quê? Uma ordenança para eles. Fala: de toda árvore no meio do jardim comerás, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estiver no meio do jardim dela, não comerás. E ali no meio do jardim havia o quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Aí vem o quê? O primeiro engano, a primeira mentira na humanidade. Vindo o quê? Por uma serpente, pelo diabo, pelo enganador, pelo opositor de nossas almas. Fala assim:
Disse a serpente, a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, os seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus disse para não comer, mas a serpente disse que não, que poderia comer, porque eles seriam igualzinhos a Deus. O homem quer ser o Deus de si próprio. O homem quer ser semelhante a Deus, ser o dono de todas as coisas, né? O centro. E o homem esquece do mandamento de Deus e dá ouvido para a mentira. Aí vem o quê? A mentira, a queda, veio a morte para a humanidade. A minha verdade, ela gera morte. Mas a verdade de Deus gera vida. Que eu e você devemos firmar, estar firme na verdade de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele é a própria verdade de Deus. Que eu e você devemos estar firmados na verdade. Que nós vemos o quê? Voltar para Deus. Que nós não vemos distorcer a palavra de Deus para justificar as nossas práticas. Que nesse dia, eu e você devemos retornar, voltar para a verdade, voltar para a palavra de Deus. Porque assim, eu e você seremos justificados diante de Deus, através da sua palavra, através da verdade de Deus. E Jesus é a verdade de Deus, é a vontade de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, graças eu lhe dou por cada vida que está ouvindo esta palavra, que neste momento está voltando para o Senhor. Que verdadeiramente, ó Deus, que as nossas vidas venham a ser transformadas pelo Senhor. E receba, Senhor, a nossa vida. E Santo Espírito, venha nos conduzir em nome de Jesus. Amém.